Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de inverno 2021 do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Meu nome é Gustavo Paganini Canal, eu sou professor associado no Instituto de Física da USP, trabalho mais especificamente no Departamento de Física Aplicada, onde há um laboratório onde se estuda a física de plasmas de altas temperaturas, mais especificamente voltados à fusão termonuclear controlada. E nessa palestra eu vou tentar introduzir alguns conceitos básicos da física de plasma que são utilizados para o avanço da fusão termonuclear controlada como uma forma em potencial de se extrair energia dos núcleos dos átomos. Tá? Hoje, a maior parte dos esforços na área de física de plasmas aplicada à fusão termonuclear controlada, ela está voltada ao desenvolvimento de máquinas como essa que eu estou mostrando aqui à direita, chamadas de tokamaks. Tokamaks são máquinas onde plasmas de altíssima temperatura, milhões de graus Celsius, são confinados magneticamente no interior dela, e esse aqui é um exemplo que é a maior até hoje que foi projetada, e essa daqui em específico está sendo construída na França, através de um consórcio entre vários países. Essa máquina, esse tokamak, ele se chama ITER, do inglês, traduzido para o português, seria um reator termonuclear experimental e internacional. Tá? Vocês podem ver aqui um ser humano em escala e o tamanho dessa máquina. Eu vou falar um pouco melhor dela em alguns slides. Bom, eu dividi minha apresentação em algumas partes. Primeiramente, eu vou falar sobre a motivação da busca por novas fontes de energia. Por que precisamos buscar novas fontes de energia? Por que não podemos simplesmente pegar aquelas que já existem e simplesmente multiplicar, escalar para cima, né, para que nós possamos suprir a nossa demanda de energia que vem aumentando? Por que não podemos simplesmente colocar mais usinas daquelas que já sabemos projetar? Por que precisamos de novas fontes de energia? Então essa primeira sessão trata disso. A segunda sessão eu vou explicar sobre a fusão termonuclear controlada e como ela se encaixa nessa necessidade de se buscar por novas fontes de energia. Vou introduzir os principais modelos utilizados hoje para o estudo de plasmas de altas temperaturas, plasmas termonucleares. Tá? Depois disso eu passo para uma sessão onde eu descrevo os 3 tipos de confinamento de plasma que existem. Falo também do famoso critério de Lawson, que determina quais são as condições em que você extrai mais energia dos núcleos do que você usa para fundi-los. Tá? Existe um critério ali de balanço de potência que te diz quando quando o balanço de potência começa a ser positivo, ou seja, quando eu começo a tirar potência do sistema. E o confinamento magnético hoje é o mais desenvolvido dentre as outras opções, e dentre as máquinas de confinamento magnético, o tokamak, como eu falei, é a que foi mais desenvolvida até o momento. Aí eu vou explicar o funcionamento de um tokamak e depois eu passo para a última sessão, onde eu falo um pouco das pesquisas no Brasil e no mundo, na área de fusão termonuclear. Então, começando, vamos para a primeira parte. Todos nós sabemos que energia é o bem mais básico que a gente precisa para produzir comida, iluminação, aquecimento, resfriamento, transporte, etc. Né? Por exemplo, aqui você consegue ver vários exemplos de, de utensílios que utilizam energia e que aceleram os processos naturais. Né? Você vê aqui um micro-ondas, você vê aqui uma chaleira, um fogão, um liquidificador, né? Você tem uma geladeira aqui, por aqui em algum lugar. Né? São coisas que antigamente, eu sempre dou esse exemplo, se minha avó quisesse comer um frango no almoço, ela teria que acordar às 5 da manhã, minha avó cresceu, morreu na roça, né? Teria que acordar às 5 da manhã, correr atrás do frango vivo, capturá-lo, matá-lo, limpá-lo, colocá-lo no fogão a lenha, e talvez por volta de 11, entre 11 e meio-dia, conseguir comer esse frango.
Hoje você pega o frango congelado, porque ele já foi totalmente processado, você coloca ele no micro-ondas e em questão de menos de 1 hora você tem um almoço pronto, né? Para acelerar processos, você precisa de aumentar a potência, você consome mais energia para isso. Então, para manter uma, uma boa ou, digamos, uma alta qualidade de vida, é necessário um consumo substancial de energia. E, logicamente, essa energia precisa ter um preço razoável, tá? Não podemos colocar o preço da energia muito alta, porque senão fica impraticável, né, o consumo dessa energia. Quando eu digo alta qualidade de vida, eu não me refiro à diferença entre classes, certo? Eu me refiro por exemplo, a diferença que os nossos avós tinham em qualidade de vida com relação à qualidade que temos hoje. Nós conseguimos acelerar vários processos que antigamente não existiam. Agências internacionais, como as listadas aqui, elas preveem que haverá um aumento no consumo mundial de energia de aproximadamente 56%. Isso entre 2010 e 2040, na época em que essa previsão foi feita. Boa parte desse aumento, né, 85% desse aumento previsto, é devido ao crescimento econômico e populacional de países em desenvolvimento, como por exemplo a China e a Índia, né? Estão crescendo mais pessoas, estão nascendo mais pessoas, essas pessoas vão consumir mais energia, obviamente. E ainda que não nascessem mais pessoas e não morressem mais pessoas, que a população permanecesse estável, o crescimento econômico desses países também leva a um aumento. Então, esses dois fatores contribuem para esse aumento esperado. E devido às populações, né, da China e Índia serem as maiores, daí vem um impacto significativo desses países em desenvolvimento. Hoje, a matriz energética que supre toda essa demanda de energia, ela é composta por vários recursos naturais, né? Por exemplo, temos combustíveis fósseis, onde queremos dizer gás, petróleo e carvão, isso são combustíveis fósseis, hidroeletricidade, fissão nuclear, energia solar, eólica, geotérmica, maremotriz. Perceba, no entanto, que à medida que o consumo de energia mundial foi aumentando ao longo dos anos, perceba que o consumo de combustíveis fósseis aumentou muito nesse período. Você vê aqui a quantidade de carvão sendo queimado, a quantidade de petróleo sendo queimado e gás natural aqui. Hoje, estamos extremamente dependentes de combustíveis fósseis. Por exemplo, imagine que, digamos que subitamente, o petróleo, o carvão e o gás natural ficassem extintos. Vamos supor que eles simplesmente desapareçam magicamente hoje da crosta terrestre. Essa curva desaba. Não teríamos energia nem para carregar os celulares. Quem dirá para sustentar uma sala de UTI, por exemplo, ou uma indústria farmacêutica para produzir medicamento, né? Então, ao perder uma fatia tão grande da nossa matriz energética, estaríamos pondo em risco, inclusive, nossa expectativa média de vida, porque não conseguiríamos dar conta de sustentar essa alta qualidade de vida que temos hoje, inclusive a longevidade que temos hoje, devido a medicamentos. Então, isso é muito preocupante, estarmos tão dependentes de combustíveis fósseis, de um insumo que ele é tão localizado globalmente, inclusive. Você vê que o petróleo, aqui as cores indicam as maiores reservas espalhadas pelo mundo, você veja que as reservas elas são extremamente localizadas. E isso gera conflitos entre países, é claro, né? Existe aquele ditado, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? O ser humano é assim. Então, o fato de termos petróleo em pouquíssimas regiões também é algo muito preocupante, porque isso torna ainda mais dependentes os outros países que não têm esse recurso energético. A princípio, poderíamos suprir esse aumento da demanda energética
queimando carvão. Tá? O carvão, ele é um combustível fóssil que existem reservas em vários países. O carvão ele é muito mais espalhado sobre a crosta do que o petróleo em si. E a quantidade de carvão que existe hoje no planeta, as reservas que a gente conhece, ela seria suficiente para sustentar o consumo atual de energia por várias centenas de anos ainda. As nossas reservas são imensas. Não precisaríamos pensar em novas fontes de energia por centenas de anos, se fôssemos apenas olhar as reservas de carbono, de carvão. Qual o problema associado com a queima de carvão? O problema é que o CO2 liberado na queima, não só do carvão, mas dos combustíveis fósseis, já está causando um impacto negativo observável no meio ambiente. E isso significa que a quantidade de energia que a gente obtém através da queima desses combustíveis, ela precisa ser limitada de alguma forma. Agora, como limitar o consumo de combustíveis fósseis sem desabar essa curva? Esse é o grande desafio. Existem pouquíssimos cenários onde combustíveis fósseis são totalmente substituídos por outros recursos que sejam menos agressivos ao meio ambiente. Esses, eu diria, pouquíssimos ou quase nenhum, praticamente, cenário onde não temos combustíveis fósseis para suprir toda essa demanda. Algum recurso natural deveria entrar aqui, ó, nessa grande, essa gigantesca parcela, quase que 90% da nossa matriz energética. Qual recurso natural poderia tomar essa grande parcela? Esse é um grande desafio. Então, na ausência de uma solução para esse problema do consumo energético, como suprir essa demanda energética, alternativas têm que ser pesquisadas e aquelas que foram encontradas precisam ser desenvolvidas a ponto de se tornarem economicamente viáveis. Como eu falei, não adianta você desenvolver um processo tecnológico para produzir energia e a energia ser tão cara que não seja economicamente viável. E é nesse cenário, então, que a fusão termonuclear se encaixa como uma nova fonte de energia, uma fonte de energia que tenha a escalabilidade de suprir essa demanda por energia. Então vamos agora para a segunda parte dessa palestra, onde eu vou falar um pouco sobre a fusão termonuclear controlada. Da onde nós tiramos a ideia de que é possível extrair energia de fusão, de reações termonucleares? Quando a gente olha para o Sol, quando a gente olha para o céu, nós vemos o Sol lá funcionando já há pelo menos 4,6 bilhões de anos. O Sol produz uma potência de em torno de 4 vezes 10 a 26 watts, ou seja, 10 a 26 joules por segundo, uma potência elevadíssima. E essa potência é produzida por meio de fusão termonuclear acontecendo no núcleo do Sol. Essa potência, se você levar em conta o efeito da transmissão dessa potência até o nosso planeta, nós temos o equivalente de 1 kW por metro quadrado chegando na superfície da Terra. Isso ao nível do mar, num dia sem nuvens e ao meio-dia. Tá? Então, em condições ideais, você teria isso. As células solares têm uma eficiência de 30%. Então, você teria aí algo de menos de 0,3, menos de 300 watts por metro quadrado. Com isso, você consegue calcular qual seria a área necessária para manter uma cidade, por exemplo, como São Paulo. É um exercício básico que vocês podem fazer. Veja qual é o consumo de São Paulo e veja qual seria a área necessária para instalar painéis solares, de modo a manter, a sustentar aquela curva que eu falei para o caso do estado de São Paulo. Tá? Não é esse o objetivo aqui, é claro. Então eu deixo isso daí como exercício. No Sol, existem essas instabilidades que acontecem no Sol. Eu estou mostrando isso aqui apenas porque eu vou chamar a atenção para algumas instabilidades que acontecem nos plasmas de tokamak, que se parecem muito com essas estruturas que se desenvolvem, essas rajadas de partículas e energia, essas erupções solares. Tá?
De onde vem a energia num processo de fusão nuclear? Digamos que você tenha uma reação nuclear, onde você tenha os produtos e os, os reagentes e os produtos dessa reação. Você tem reações exotérmicas, que são aquelas que liberam energia, e as endotérmicas, aquelas que precisam de energia para acontecer. Aquelas que a gente busca são as exotérmicas, são aquelas que liberam energia, obviamente. E dentre as exotérmicas, as reações mais proeminentes são é a reação que envolve os isótopos do hidrogênio, chamado de deutério e trítio. O deutério nada mais é do que um próton e um nêutron, e o trítio nada mais é do que um próton e 2 nêutrons. Quando o deutério e o trítio se fundem, é gerado um núcleo de partícula, um núcleo de átomo de hélio, que é também chamado de partícula alfa. Tá? Partícula alfa, então, nada mais é do que o núcleo do átomo de hélio. E sobra um nêutron nessa reação. E é liberada energia nesse processo. Esse processo, então, de fusão do deutério com trítio gera um nêutron de 14,1 megaelectronvolts e um núcleo de átomo de hélio de 3,5 megaelectronvolts. Tá? Comparado com outras fontes de energia, a fusão nuclear possui várias vantagens em termos de reservas, porque o deutério ele pode ser adquirido da água do mar, ou seja, temos um reservatório virtualmente infinito de deutério. O trítio, ele não existe mais hoje no planeta. A vida média do trítio é em torno de 12 anos. Isso significa que desde os primórdios, todo o trítio que existiu no nosso planeta, ele já decaiu, já desapareceu. Então o trítio precisa ser gerado artificialmente. Porém, existe um processo onde você pega lítio e consegue transformar em trítio, dentro mesmo do reator. Então, existem também várias reservas de lítio que nos permitiriam sustentar o nosso consumo atual por centenas de milhares de anos agora, com o lítio. Tá? Então, não teríamos problemas em termos de reserva, nem de segurança, porque esse é um processo que, como eu disse, gera hélio, que é um gás que se coloca em balão de criança, em festa de aniversário, e danos ao meio ambiente praticamente nulos. Tá? Não teríamos problema algum em termos de contaminação do meio ambiente. Porém, como tudo, nem tudo são flores, né? No entanto, existem vários desafios científicos ainda que precisam ser vencidos e principalmente tecnológicos, associados ao desenvolvimento dessa fonte de energia. Né? Num processo de fusão, quando você pesa o produto, né, o hélio e o átomo de hélio e o nêutron, e compara com a massa do deutério e do trítio, você percebe que o deutério e o trítio juntos são mais pesados do que o hélio e o nêutron juntos. Essa diferença de massa, colocada na equação de Einstein, é que te dá qual é a energia liberada no processo. E você vê aqui, ó, num processo de fissão, onde você tem os átomos pesados aqui, por exemplo, o urânio decaindo em átomos de número de massa menor, a variação no eixo Y é que te dá a energia liberada no processo. Você perceba que sair de urânio e vir para um átomo de menor número de massa te dá uma variação, um ΔE, no caso, né, dessa amplitude. Enquanto que saindo de hidrogênio e indo para hélio, você tem um ΔE bem mais elevado. Então, a densidade de energia que se pode tirar de uma certa quantidade de massa no processo de fusão, ela é muito maior. Né? E isso implica, isso tem um impacto positivo na área espacial, por exemplo. Você precisaria de menos massa para conseguir escapar da gravidade, por exemplo, se você estivesse alimentando o seu foguete através de um processo de fusão nuclear, por exemplo. Você precisaria de bem menos massa
dentro do foguete para extrair a mesma quantidade de energia. Como é que se dá esse processo de fusão? Sabemos que o deutério, o núcleo de deutério e o núcleo de trítio, ambos possuem um próton, tá? E o nêutron não tem carga, mas o próton tem carga positiva. Para você chegar um deutério e um trítio perto um do outro, de modo a fundi-los, eles vão se repelir devido à força de Coulomb. A força é o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então aqui você tem uma força que decai com a distância ao quadrado. No caso aqui está sendo plotado a energia potencial, tá? Que ela decai com 1 sobre a distância. Tá? Então, se você der uma energia mais ou menos nessa altura aqui, para os átomos, para os núcleos de deutério e trítio, eles vão se aproximar e eles vão depois repelir um do outro. Você precisa dar uma energia suficiente, pensando classicamente, de modo que os átomos, os núcleos consigam se aproximar numa distância mínima possível para que, a partir desse ponto, a chamada força nuclear forte passe a dominar a força de repulsão coulombiana. Uma vez que isso acontece, o sistema então entra nesse poço de potencial negativo e essa diferença de energia é que é liberada no sistema. Se fôssemos pensar apenas em termos clássicos, não haveriam estrelas, ou dificilmente haveriam estrelas no nosso universo, porque essa amplitude seria extremamente elevada. Graças a efeitos quânticos de tunelamento, partículas com energia bem menor conseguem tunelar nessa distância e reaparecer numa distância bem próxima aqui, onde a força nuclear já é mais forte do que a coulombiana. Isso então é que possibilita a fusão nuclear nos níveis de temperatura que temos hoje, por exemplo, no Sol. Então, é graças a esse efeito de mecânica quântica, de tunelamento, é que temos hoje a fusão ocorrendo aos níveis de temperatura observados. Bom, será que se nós pegarmos um feixe de deutério e atirarmos os núcleos contra um outro feixe de trítio e esperar que eles se fundam, será que essa é uma solução promissora? Na verdade, não. Essa foi uma das primeiras tentativas de se fazer fusão. O problema é que percebeu-se que aparecem instabilidades, né? Imagine que você pegue duas mangueiras e a água saindo com a velocidade altíssima, e você coloque uma contra a outra, né? Ela vai esguichar a água, vai esbarrar um feixe no outro e vai esguichar em direções perpendiculares. É mais ou menos isso, né, grosseiramente falando, que acontece quando você tenta atirar dois feixes um contra o outro, um de deutério e um de trítio. Aparecem instabilidades e você não tem a fusão acontecendo nos níveis que você gostaria. A solução mais promissora para atingir a fusão termonuclear é pegar uma mistura gasosa de deutério e trítio e aquecê-la para que a velocidade térmica do deutério e do trítio seja suficientemente alta para que as reações de deutério e trítio, as reações de fusão, possam ocorrer. Daí o nome de fusão termonuclear. Tá? Então essa solução, onde você pega um gás e aquece, essa é a fusão termonuclear. Daí vem então esse termo na frente do nuclear. Hoje caiu-se em desuso falar termonuclear. Tudo que se fala hoje é fusão nuclear, porque ninguém tenta mais atirar um núcleo contra o outro. Tá? Então sempre que eu falar fusão nuclear, eu na verdade estou me referindo à fusão termonuclear, porque é a única que tentamos hoje. Tá? Nas temperaturas em que essas reações acontecem, essas temperaturas são tão altas que o deutério e o trítio eles já estão num estado totalmente ionizado, ou seja, eles já perderam o seu único elétron, né? E eles estão, os núcleos, totalmente livres, digamos assim, dos elétrons, e você tem ali uma sopa de elétrons, núcleos de deutério e núcleos de trítio, formando uma segunda sopa de nêutrons e partículas alfa. Tá? Essa sopa de íons e partículas carregadas
né, é o que a gente chama de plasma. Tá? Então, plasma é o que se obtém quando você pega um gás e aquece ele a altas temperaturas, né? Todos nós aprendemos no ensino médio que do sólido, ao fornecer energia, chegamos no líquido. Ao fornecer mais energia para o líquido, chegamos no estado de vapor, no caso da água, né? Se continuarmos dando energia para o gás, nós vamos então para esse estado de plasma. O plasma, ele não é necessariamente, estritamente falando, um quarto estado da matéria, apesar de nós chamá-los, de nós comumente chamarmos ele de o quarto estado da matéria. Tá? Então, tecnicamente, ele não é um novo estado. Ele continua sendo um gás, porém ele adquire novas propriedades de forma contínua e suave na transição de um gás para um gás ionizado. Tá? Existem vários exemplos de plasmas produzidos tanto naturalmente quanto artificialmente. Um exemplo é o próprio Sol, como eu falei, né? O Sol não é uma bola de fogo, ele é uma bola de plasma. Temos as auroras boreal e austral, aquelas luzes que aparecem nos céus, nos polos do planeta. Raios são descargas elétricas que são plasmas, né? Esse canal por onde circula a eletricidade é um plasma. Esses são plasmas naturais. Temos também plasmas artificialmente criados, por exemplo, tochas de plasma para cortes de alta precisão. Temos tratamentos térmicos que são feitos em materiais, por exemplo, digamos que você queira uma engrenagem que vai ter que suportar um torque muito forte, muito intenso. Então você pode fazer um tratamento nessa superfície utilizando plasmas. Existem plasmas associados a tratamentos cosméticos. Então, existe uma variedade muito grande de plasmas que podem ser estudados, tanto de forma produzidos naturalmente quanto artificialmente. Vamos ver quais são esses modelos que são utilizados para o estudo estritamente da fusão. Nós temos o primeiro modelo, que é o modelo chamado teoria de órbitas de partículas. Tá? Eu coloquei esse autoconsistente aqui, porque esse primeiro modelo que eu vou descrever, ele seria o modelo mais básico, né? O que a gente chama em física de seria um modelo em primeiros princípios, tá? E ele é basicamente o efeito, bom, primeiramente, ele é descrito pela mecânica clássica, nada mais é do que saber a trajetória de cada uma das partículas. Então, dadas as equações de movimento de cada uma das partículas, por exemplo, se você tiver um elétron, o alfa aqui seria, no caso, E. O alfa, então, é para cada tipo de partícula, tá? E para cada partícula também, né? Então, você tem aqui que a velocidade é a derivada da posição, com relação ao tempo, e você tem aqui que a aceleração da partícula vezes a massa é igual à força que atua na partícula. No caso de um plasma, é a força eletromagnética que atua nela. Então você tem uma força elétrica e uma força magnética, que é dada pelo produto vetorial entre a velocidade da partícula e o campo magnético. Então, dada essa equação de movimento, a princípio, você saberia tudo sobre o sistema. Perceba, no entanto, que para você calcular a evolução da posição e da velocidade de cada uma das partículas, você precisa conhecer os campos elétrico e magnético da partícula. Portanto, precisamos das equações de Maxwell, que governam, que regem o comportamento do campo eletromagnético. Então, estão aqui as equações de Maxwell, porém, perceba que também, para encontrar os campos elétrico e magnético das equações de Maxwell, é necessário conhecer os termos de fonte, que é a densidade de corrente e a densidade de carga desse sistema. E para então conseguirmos fechar o sistema de forma autoconsistente, precisamos agora de uma relação que una a densidade de carga e a densidade de corrente com as posições e velocidades das partículas. E daí vem as relações
constitutivas. A gente pode descrever a densidade de carga e de corrente do plasma, não do plasma, mas a densidade de carga e de corrente total do sistema, como sendo dada por uma contribuição do plasma, devido às partículas do plasma, e uma contribuição devido a efeitos externos, a efeitos que você atua no sistema. Então, por exemplo, você pode ter bobinas instaladas ao redor do plasma, onde você mesmo controla a corrente que circula nas bobinas. Então, esse seria um exemplo de um J externo. Você poderia também inserir um eletrodo dentro do plasma e polarizá-lo. Você estaria introduzindo uma densidade de carga no seu sistema. Então, esses dois parâmetros seriam os dois parâmetros de controle dessa teoria. E a densidade de carga do plasma e a densidade de corrente do plasma, nós podemos descrevê-las utilizando uma função delta de Dirac, por exemplo. Tanto para a posição, quanto para dar a distribuição volumétrica de carga, quanto para a distribuição de corrente, dada por essa expressão. Substituindo ρ e J nas equações de Maxwell, nós encontraríamos um campo elétrico e um campo magnético que é dado por um componente externo, como eu falei, que nós aplicamos externamente, e um campo de resposta do plasma reagindo a esses campos aplicados. Tá? Então, esses campos gerados pelo plasma, eles vão ser resultado da acumulação de carga e do movimento dessas cargas. Tá? E eles vão ser também uma resposta aos campos aplicados externamente. Porém, esse modelo autoconsistente de teoria de órbita, ele é conceitualmente muito bem definido, porém, ele é de difícil implementação na prática, devido ao altíssimo número de partículas. Num plasma, por exemplo, nós temos 10 elevado a 20 partículas por metro cúbico. Então, se você tiver 1 metro cúbico de plasma, você vai ter 10 a 20 partículas dentro desse plasma. A quantidade de informação nesse modelo, né, ela é desnecessariamente alta. Tem um errinho aqui, é alta. Tá? Ou seja, se você pega o número de partículas, você multiplica pela coordenada x, y e z de cada partícula. Cada partícula vai ter uma velocidade, então você vai ter a velocidade Vx, Vy e Vz daquela partícula. Então você vai ter aqui pelo menos quase 10 elevado a 21 números para determinar o estado do seu sistema em um único instante. Então, se você quiser simular esse sistema, você vai precisar multiplicar esse número gigante pelo número de passos temporais, que pode ser mais um fator 10 a sexta, 10 a oitava, 10 a 10. Ou seja, esse número sobe para 10 a 30. Né? Não existem hoje computadores com memória suficiente para tratar, para evoluir esse sistema, né? Evoluir essa quantidade de equações para todas as partículas ao mesmo tempo. Então, o que nós fazemos, em geral, para conseguir tratar o problema, é negligenciar a resposta do plasma devido à ação desses campos. Então, o que nós fazemos é aplicar campos externos. Então, meu E vai ser dado apenas pelo campo elétrico externo e o campo magnético externo. E aí o meu sistema reduz bastante e ele fica dado por esse sistema bem mais simples, porém com bastante informação ainda do sistema. Essa hipótese, no entanto, ela é válida apenas para gases ionizados de baixa densidade, ou seja, você tem tão poucas partículas que o plasma não gera tanta corrente e não gera tanto acúmulo de carga quanto aqueles impostos externamente. Então, essa é a aproximação que nós fazemos nesse modelo para conseguir resultados, né? Um exemplo clássico dessa teoria de órbita seria o estudo do movimento de uma partícula carregada num campo magnético homogêneo, uniforme, por exemplo.
Pela equação de movimento, por essa equação de movimento, supondo apenas um campo magnético uniforme, ou seja, não há campo elétrico, teríamos essa equação de movimento. Ao separar a velocidade em um termo paralelo ao campo magnético e outro perpendicular ao campo magnético, chegamos nessas duas equações. Vemos que na direção paralela às linhas de campo, então se você tem um sistema x, y e z, com o campo B magnético apontando na direção z, a velocidade ao longo da direção z, ela não varia com o tempo. Ou seja, ao longo da linha de campo magnético, a partícula executa um movimento retilíneo uniforme. Se ela tiver uma velocidade de 10 metros por segundo para cima, ela vai manter essa velocidade, independente do que aconteça na direção perpendicular. Na direção perpendicular, nós temos um movimento ciclotrônico, que nós chamamos, que é um movimento circular ao redor do centro, ao redor da linha de campo. Então, a partícula executa um movimento circular ao redor da linha de campo. O raio o raio de giro dessa trajetória, né, dessa partícula, é o famoso raio de Larmor, e ele depende da massa da partícula, da carga da partícula, do campo magnético onde essa partícula se encontra e da velocidade perpendicular da partícula, a velocidade no plano XY. A frequência de giro dessa partícula, que é chamada de frequência ciclotrônica, ela só depende da carga, do campo e da massa da partícula. Por exemplo, se você tiver um elétron girando ao redor de uma linha de campo, esse elétron vai ter uma frequência de aproximadamente 28 GHz, se esse campo magnético for de 1 Tesla, por exemplo. Aqui, na verdade, não é ômega, tá? Aqui é F, é a frequência. F é igual, ômega é 2πf. Aqui tem um errinho, então. Isso aqui é a frequência em Hertz, ao invés de frequência em radianos por segundo. Tá? E para o caso de um íon, como o íon tem uma massa maior, né, uma massa maior vai causar uma frequência menor de giro. Então, o íon vai ter uma frequência de em torno de 15 MHz. Essa seria a frequência de giro de uma partícula ao redor. Com isso, esse modelo, a teoria de órbita, ele é muito bem aplicado para estudar a nossa alta atmosfera. Né? É possível explicar o aparecimento dessas luzes nos polos. Por que elas só aparecem nos polos, por exemplo? Quando você tem aquelas ejeções de partículas pelo Sol, elas vêm vindo em direção à Terra, ao encontrarem as linhas de campo magnético do nosso planeta, elas ficam presas, como se as linhas de campo fossem teias de aranha, e elas ficam presas nas linhas de campo e elas ficam girando ao redor da linha de campo. E se elas estiverem uma velocidade paralela às linhas de campo, a gente viu aqui que a velocidade paralela não se altera. Né? Elas então vão migrar para os polos, e elas vão migrar tanto para esse polo quanto para esse polo. Tá? Então, por isso que só existe aurora boreal no Polo Norte e no Polo Sul. Porque uma vez que essas partículas, então, vindas do Sol, são guiadas pelas linhas de campo na direção dos polos, ao penetrar na atmosfera, elas encontram o gás, né, da nossa atmosfera, e colidindo com o gás da nossa atmosfera, elas excitam os átomos, ou seja, elas fazem os elétrons desses átomos transicionarem para um estado excitado de maior energia. Quando esses elétrons decaem, eles emitem fótons. E é daí que vem, então, essa luz que a gente enxerga no céu, nos polos da Terra. Um segundo modelo muito utilizado é o modelo chamado de teoria cinética. Esse é um modelo mais complicado. Toda a informação do sistema ela se encontra na chamada função de distribuição. É uma função que vive num espaço de 6 dimensões, num espaço onde você tem 3 eixos correspondendo à posição da partícula
e os outros 3 correspondendo à velocidade da partícula. Tá? A evolução do sistema, ou a evolução da função de distribuição que governa, que contém toda a informação do sistema, a evolução é dada pela chamada equação de Boltzmann, que é essa equação aqui. Ela tem um termo de derivada parcial no tempo, ela tem um termo de derivada no espaço da f, então essa derivada vai atuar no espaço, né, no vetor r. Temos aqui o termo de força de Lorentz, temos aqui um operador que opera no espaço das velocidades, nessa parte do espaço, e do lado direito um termo de colisão entre partículas. Novamente, precisamos de campos elétrico e magnético para resolver essa equação, da onde vemos que precisamos das equações de Maxwell. E, novamente, precisamos da densidade volumétrica de carga e da densidade de corrente, da onde utilizamos o mesmo argumento que utilizamos anteriormente. Porém, agora, a parte correspondente ao plasma, ela é escrita em termos da função de distribuição f. Tá? Propriedades da distribuição f. A integral de f, ela, no espaço das velocidades, ela te dá a densidade de partículas em cada ponto do plasma. Já, se você multiplicar essa função de distribuição pela velocidade de cada partícula, e integrar no espaço das velocidades e dividir pela densidade, você encontra a velocidade média das partículas em cada ponto do plasma também. Então esse é um segundo formalismo, ele é mais complexo do que o primeiro que eu acabei de mostrar, tá? Porém ele tem menos informação do que o modelo de teoria de órbitas. Existe ainda um terceiro modelo, que é o mais empregado hoje para o estudo de plasmas de fusão, que é o modelo de fluidos, né? E dentro do modelo de fluidos, nós temos a chamada aproximação magneto-hidrodinâmica, que é um modelo de fluido de baixas frequências e de longos comprimentos de onda. Tá? Então, a magneto-hidrodinâmica, ela lida com perturbações no plasma que são globais, não são perturbações muito localizadas no plasma. Esse modelo ele é composto por 14 equações, apesar do número elevado de equações e variáveis, ele é um sistema de muito fácil implementação. Vamos lá descrever quais são essas equações. Primeiro, se você pegar o seu sistema e dividi-lo em elementos de volume, a massa do sistema não pode desaparecer. Então, se você está olhando para um dado elemento de volume do seu sistema e massa desaparece daquele volume, ela precisa aparecer em outro volume, outro elemento de volume. Então, a equação que rege esse transporte de massa é a chamada equação da continuidade. E ela, então, relaciona a densidade de massa com a velocidade do fluido. Então, se massa saiu de um elemento de fluido, um elemento de volume, e apareceu em outro, é porque ela foi transportada com uma determinada velocidade de um elemento de volume 1 para um elemento de volume 2. Então, a equação que governa a conservação da massa do sistema é a famosa equação da continuidade, que é essa daqui. Temos também a equação de conservação do momento, que é essa segunda equação. Essa equação nada mais é do que uma espécie de lei de Newton para o plasma, onde você tem do lado esquerdo, você tem uma coisa do tipo massa vezes aceleração, e do lado direito você tem o somatório das forças, onde temos aqui o efeito da força eletromagnética e o efeito de gradientes de pressão. Se houver um gradiente de pressão no seu sistema, se você tiver, por exemplo, um tubo e em um lado do tubo houver uma pressão maior do que do outro lado, vai haver um fluxo de massa de um lado do tubo para o outro. Tá? Então, se houver uma diferença de pressão, vai haver um aumento de velocidade na direção oposta ao gradiente de pressão. Tá? Temos também uma equação de estado, que relaciona a pressão com a densidade de massa, e precisamos agora de equações para
J e B. E daí vem as equações de Maxwell. Porém, aparece o campo elétrico nas equações de Maxwell. Daí precisamos de uma segunda equação agora, já que o campo elétrico não aparece em lugar nenhum, precisamos de uma equação que relacione o campo elétrico com as outras grandezas. E essa é a última equação, então é a lei de Ohm. Esse, então, é um sistema de, vamos ver quantas variáveis. Uma, a velocidade é um vetor, portanto, tem 3 funções aqui dentro, 3 variáveis. Então, 1, 2, 3, 4. Pressão é um escalar, 5. O J é um vetor, então 6, 7, 8. Campo elétrico é um vetor, 9, 10, 11. Campo magnético também é um vetor, 12, 13, 14. Então temos 14 variáveis desconhecidas, e temos aqui um conjunto de equações. Para que o sistema seja solúvel, precisamos de ter o mesmo número de equações, 14. Então temos aqui uma equação que é vetorial, temos então 3 componentes aqui, com mais uma, que essa é uma equação escalar, temos 4 equações aqui. Essa é uma equação escalar, portanto 5 equações. E aqui temos 3 equações vetoriais. Temos então aqui ao todo 9 equações. 9 equações com mais 5, temos as 14 equações, 14 incógnitas. Esse é um sistema solúvel. Tá? Apesar desse sistema ser simples, desculpa, ele nos dá, ele nos fornece resultados bem próximos aos resultados observados em tokamaks. Tá? Então esse modelo, ele explica muitos fenômenos que a gente observa, apesar de sua simplicidade, ele explica muitos fenômenos que a gente observa em plasmas de fusão. Vamos ver agora o famoso critério de Lawson. Tá? O critério de Lawson, ele determina qual é a condição que precisamos ter para produzir mais potência, do que a gente utiliza para aquecer o plasma, a essas altas temperaturas. Esse ponto de equilíbrio, digamos assim, ele é o ponto onde essa variável Q é igual a 1, que é quando a potência produzida pelas reações de fusão é igual à potência que a gente utiliza para esquentar o plasma. Então, digamos que você esteja injetando no plasma, vamos supor, 10 megawatts de potência no plasma para manter ele quente. Quando o plasma produzir 100 megawatts de potência devido a reações de fusão, você tem a chamada condição de equilíbrio, é quando Q é igual a 1. Existem 3 grandezas que determinam quando um plasma vai atingir Q igual a 1. A primeira delas é o tempo de confinamento de energia, ou seja, se você colocou uma determinada energia no plasma, e se você cortar toda a alimentação do plasma, quanto tempo demora para essa energia se esvairir, digamos assim. Esse é o tempo de confinamento de energia. O segundo parâmetro é a própria temperatura do plasma e também a densidade de núcleos de deutério e trítio, que é a densidade M. Tá? Quanto maior a densidade, logicamente, mais fácil vai ser a fusão, porque você vai ter mais partículas se encontrando. Quanto maior a temperatura, maior a energia das partículas e, portanto, mais reação de fusão vai acontecer, porque as partículas têm energia para romper aquela repulsão coulombiana. Tá? O critério, ou produto triplo de Lawson, ele estabelece o seguinte, que para você tenha Q igual a 1, você precisa que o produto triplo da densidade de núcleos de deutério e trítio, vezes o tempo de confinamento, vezes a temperatura do plasma, tem que ser maior que um determinado número. E aqui eu dei o número em duas unidades diferentes. Tá? Em kilo-electron-volts vezes segundo por metro cúbico, ou em atmosferas vezes segundo. Tá? E aqui à direita, eu estou plotando o produto triplo em função da temperatura, tanto em milhões de Kelvin, quanto em kilo-electron-volts. E aqui, para as diferentes cores, representam 3 diferentes reações nucleares.
Perceba que a curva em azul, correspondente a deutério e trítio, é a curva que te dá o menor valor de produto triplo. E o mínimo dessa curva acontece aproximadamente aqui em torno de 10 keV. Isso significa que para você chegar do lado de cima dessa curva, onde o Q é maior do que 1, né, Q igual a 1 corresponde à própria curva. Então, para você chegar em Q igual a 1, o jeito mais fácil é trabalhar com um plasma de 10 keV, e com isso, o seu produto triplo seria o menor possível. Se você tiver uma temperatura menor, você vai precisar de compensar isso de alguma forma, e o seu produto triplo aumenta. Então, se você diminui a temperatura, você vai ter que aumentar consideravelmente tanto a densidade quanto o tempo de confinamento. Tá? Então, a forma mais fácil de chegar do lado de cima dessa curva é operando aqui nesse ponto de mínimo, tá, do produto triplo de Lawson, que dá em torno de 10 kV. Daqui que vem os famosos 10 kevs do ITER, que é a temperatura do plasma do ITER. Tá? Por isso o ITER vai operar em 10 kevs. Ao longo dos anos, várias máquinas, vários tokamaks, que são máquinas de confinamento magnético, foram sendo construídos de modo a tentar atingir essa condição de Q igual a 1. Isso aqui nada mais é do que um zoom dessa região dessa curva azul, tá? Então, essas máquinas estão plotadas como se fossem nessa região aqui, ó. Então, as máquinas foram sendo construídas e elas foram se aproximando dessa condição Q igual a 1. Nenhuma delas chegou a ultrapassar a condição Q igual a 1. Né? O ITER, que é o reator que eu mostrei na capa dessa apresentação, ele vai ser a primeira máquina a atingir um valor de Q acima de 1. O ITER foi projetado para atingir um Q igual a 10, ou seja, ele irá produzir 10 vezes mais potência do que aquela utilizada para manter o plasma aquecido. Tá? Vamos lá. Os 3 tipos de confinamento que conhecemos. Primeiro, o confinamento gravitacional. Esse é impossível de ser realizado na Terra, porque ele exige massas da ordem de grandeza da massa de um planeta, ou, na verdade, não de um planeta, mas do Sol. O que acontece é que a gravidade ela atrai a massa para o seu centro. Quando a pressão começa a aumentar, né, a temperatura sobe junto, e aí, devido a essa compressão, devido às forças colossais da gravidade, essa temperatura chega a níveis tão altos que reações de fusão começam a acontecer, e aí existe agora um efeito contrário, né? O plasma agora ele tende a se expandir, até que chega um momento que essa força de expansão, essa força térmica, se iguala com as forças gravitacionais. Isso determina, então, o raio do Sol. Tá? Plasmas confinados gravitacionalmente são naturalmente estáveis. Tanto é que o Sol está aí há 4,6 bilhões de anos funcionando. Então ele é um sistema extremamente estável. Não é o caso de tokamaks. Tá? Confinamento inercial. O confinamento inercial ele não é algo, ao meu ver, não é algo promissor em termos de produção de energia. Tá? Existe um único laboratório que realiza a fusão inercial, que é o National Ignition Facility, que fica na Califórnia. Tá? É um sistema onde você tem uma sonda, digamos assim, né, que coloca no centro de uma câmara de vácuo esférica, ele coloca aqui no centro, você vê aqui um homem colocando, né, nesse braço aqui, no centro aqui, colocando algo, um cilindrozinho desse tamanho, e no centro desse cilindro você tem uma pellet, uma bolinha, que seria o equivalente aí a um grão de arroz de deutério e trítio congelados, tá? Sólidos, envoltos por uma pequena película de ouro. Essa bolinha é colocada dentro desse cilindro e 192 lasers de altíssima potência disparam por dentro desse orifício e disparam toda a sua energia aqui dentro. Por um efeito de radiação de corpo negro, essa cavidade
ela esquenta a temperaturas altíssimas, e a radiação de corpo negro, ela irradia uniformemente a superfície dessa esfera, de modo a comprimi-la, de modo então a fazer com que a pressão ali nesse sistema suba tanto, que a temperatura e a densidade, portanto, vão ser altíssimas. E aí você tem o produto triplo de Lawson sendo verificado aqui, e você tem então liberação de potência. Esse sistema, como eu falei, eu não acredito que isso seja promissor em termos de produção de energia em larga escala, né? Acredito que a justificativa mais óbvia para esse programa seria a simulação do estágio inicial de uma bomba atômica, né? O estágio inicial desse sistema, ele é muito parecido, a física desse sistema, no estágio inicial, é muito parecida com o estágio inicial de uma bomba atômica. Por exemplo, a emissão de raios-x durante esse processo. Existe uma série de fatores que levam a essa conclusão. Por fim, a parte de confinamento magnético. Como eu falei, a parte de confinamento magnético de plasmas ele é feito em máquinas chamadas de tokamak. Aqui você pode ver o tokamak JET, que é o maior até hoje construído, que está em operação na Inglaterra. Ele tem uma densidade, ele pode chegar a 10 a 20 partículas por metro cúbico, 10 keV, que corresponde aí a 116 milhões de Kelvin. O campo magnético aqui, ó, no centro, mais ou menos na cabeça aqui dessa pessoa, é da ordem de 5 Tesla, e a corrente de plasma, a corrente que circula dentro do plasma, é da ordem de 15 milhões de amperes, 15 megaamperes. Para vocês terem ideia, um raio, uma descarga, né, elétrica, geralmente um raio em média, ele tem 30 quiloamperes. Isso significa que aqui no JET você tem uma corrente elétrica que circula aqui, ó, ao redor dessa coluna central, equivalente a 500 raios juntos, formando um único feixe, uma descarga colossal de 500 raios. E isso é sustentado por fontes de potência, de altíssima potência. Para manter a temperatura desses plasmas, você precisa desencostar o plasma das paredes. O plasma ele não pode encostar nessas paredes aqui. Então, a forma que a gente utiliza para isso, de confinar o plasma numa região dentro da câmara de vácuo, sem que ele encoste na parede, a gente utiliza a força de Lorentz para isso. Porque a gente sabe que o plasma é formado por partículas carregadas. Se nós aplicarmos um campo magnético, nós conseguimos aplicar forças nas partículas. Então, como eu mostrei anteriormente, se você tiver um gás, as partículas têm velocidades aleatórias dentro de um tubo. Porém, quando você aplica um campo magnético, as partículas, então, elas espiralam ao redor das linhas de campo. E aí elas correm livremente ao longo da linha de campo. É assim que é feito o confinamento magnético. E é assim, exatamente assim, que acontece o confinamento de partículas no campo magnético terrestre, da mesma forma. E é baseado nesse processo que começaram a surgir ideias de confinamento de plasma, utilizando o conceito de garrafa magnética. Se você coloca uma bobina aqui e uma bobina que faz passar uma corrente elétrica nessa direção e na mesma direção na outra bobina, você gera um campo magnético nesse formato aqui, ó. Tá? Isso aqui é como se fosse uma garrafa magnética, porque a partícula ela fica girando ao redor da linha de campo. Porém, quando ela chega perto desse gargalo, onde as linhas de campo começam a se estrangular, a partícula não gosta de vir para essas regiões, então ela acaba retornando. Então ela fica fazendo um zigue-zague aqui dentro. E é assim que se confina partículas utilizando o campo magnético. Elas ficam girando aqui, indo para lá e para cá, dessa forma. O que acontece se você agora pegar e você fechar esse sistema? Pegar o final desse sistema e ligar no início. Bom, aí você tem um tokamak. Então o tokamak nada mais é que você
fazer um toroide, pegar um final e ligar no outro. A palavra tokamak, que nós falamos em português, ela é, na verdade, um acrônimo russo, que significa isso daqui. Eu não vou nem tentar falar isso em russo, por motivos óbvios. Em português, isso aqui quer dizer câmara toroidal com bobinas magnéticas. Tá? Então, se você utilizar a regra da mão direita, se você tiver uma corrente elétrica passando nessa direção, pela regra da mão direita, você percebe que o campo magnético, ele vai lá dentro do plasma, ele vai estar apontando sempre na mesma direção. Então você consegue gerar um campo magnético sempre na mesma direção, lá dentro, ao enrolar um fio nessa direção. O tokamak, então, nada mais é do que isso. Você tem várias bobinas ao redor de uma câmara de vácuo, e aí, ao passar corrente elétrica por essas bobinas, você gera campos magnéticos aqui. E aí você já consegue imaginar as partículas presas aqui, ó, orbitando ao redor dessa linha de campo e viajando ao longo da linha de campo. E aí você consegue confinar o seu plasma numa região distante da parede, certo? Existe um outro conjunto de bobinas. Primeiro, esse conjunto de bobinas, ele serve para você desencostar o plasma da parede, tanto de um lado quanto do outro. E você tem uma outra bobina aqui dentro, que serve como se fosse um transformador. Quando você alimenta essa bobina com uma corrente variável no tempo, você induz corrente elétrica no plasma. A corrente elétrica no plasma, de novo pela regra da mão direita, colocando o dedão na direção da corrente de plasma, você vê o aparecimento de um campo magnético aqui. Superpondo o campo magnético gerado pelo próprio plasma com o campo magnético gerado pelas bobinas, ou seja, um campo externo, você gera esse campo em amarelo aqui, que é o campo resultante. Então, esse campo em amarelo nada mais é do que a soma do campo aplicado externamente pelas bobinas, por essas bobinas aqui, mais o campo magnético gerado pela corrente de plasma. Então, a soma desses dois te dá essas linhas de campo helicoidais. É como se o campo magnético ele fosse trançando ao redor da coluna de plasma, e essas linhas então formam como se fosse uma espécie de tecido magnético que aprisiona as partículas dentro do plasma. Então é assim que a gente confina partículas dentro de um plasma. Lembre-se que nós estamos falando de um gás, tá? Então você teria aí, você estaria confinando um gás sem o uso de paredes materiais. Você estaria usando uma parede magnética. Você não teria nada ali visualmente impedindo que esse gás escape. Isso é feito através de campos magnéticos. Isso é uma coisa, eu diria, surpreendente, né, quando você pensa nessa possibilidade. É o mesmo que você ter um cilindro de gás em que você não precisa daquelas paredes metálicas do cilindro. É como se você pudesse fazer aquilo apenas com o campo magnético. É isso que a gente faz dentro de um tokamak. No final das contas, um tokamak ele vai virar uma espécie de termoelétrica. Você vai ter o plasma aqui dentro produzindo potência, os nêutrons que escapam da reação de fusão, eles não têm carga, eles são neutros, eles não ficam presos nas linhas de campo, portanto eles escapam do plasma. Ao escapar, eles são absorvidos num manto que existe ao redor do plasma, e nesse manto existe um trocador de calor, onde você gera vapor de água, e esse vapor de água vai gerar uma turbina elétrica, e a turbina elétrica então vai produzir eletricidade, que vai suprir a nossa rede elétrica, o nosso consumo final. Tá? Então, no fundo, um tokamak ele vai funcionar como uma espécie de termoelétrica. Tá? Para finalizar, eu vou falar um pouco das pesquisas em fusão termonuclear controlada no Brasil e no mundo. Primeiro, aqui é um mapa do nosso mapa mundi, né? Nem todos os tokamaks estão mostrados aqui por esses pontinhos, né? Eu só coloquei alguns. Perceba, no entanto, que abaixo da linha do Equador
Quantos tokamaks existem aqui, ó, abaixo da linha do Equador? Nós somos muito privilegiados. Nós temos um tokamak operando aqui no IFUSP e temos um outro tokamak no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Não está mostrado aqui, mas existe ainda um terceiro tokamak que está sendo colocado em operação na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu ainda não tive tempo de atualizar esse slide. No entanto, temos 3 tokamaks em operação abaixo da linha do Equador, e todos 3 no nosso país. Tá? Temos aqui ainda um na Suíça, os mais de grande porte, eu diria, né? Temos um na Suíça, um na Alemanha. Perceba a quantidade de pessoas necessária para operar uma máquina dessa. Então, a formação de recursos humanos é muito escassa nessa área de plasmas. Todas as pessoas que se formam acabam sendo absorvidas por esses grandes laboratórios. O JET, que é o maior tokamak já construído, fica na Inglaterra. O NSTX-U fica em Princeton. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. O TCV foi onde eu fiz meu doutorado. Eu trabalhei nessa máquina aqui. Tive a oportunidade também de passar um tempo no ASDEX, na Alemanha. O Alcator CMOD, ele foi descontinuado, mas ele era a máquina do MIT, que fica em Boston. O D3D é a maior máquina dos Estados Unidos. Eu trabalhei lá antes de voltar para o Brasil. O D3D é uma máquina fenomenal em termos de engenharia. Tá? Eles operam 6 meses do ano e os outros 6 meses eles passam fazendo manutenção. Então, é uma máquina que ela chega nos extremos em termos de condições de plasma, né? É uma máquina fenomenal. E temos aqui essas duas, né? Como eu falei, o JET, ele é o maior tokamak já construído, ele está na Inglaterra. Ele tem um raio de 3 metros aproximadamente, do centro, do eixo da máquina, até mais ou menos aqui no centro, na cabeça dessa pessoa, tem 3 metros. O raio do plasma, né, o plasma ele é um círculo aqui, como se fosse uma rosquinha, né? Então, uma seção dele seria um círculo aqui. O raio dele é da ordem de entre 1 e 2 metros, vamos botar assim. Então, essa distância aqui seria aproximadamente de 4 metros. Tá? E ele sustenta descargas por até 10 segundos. Então, os plasmas no JET duram 10 segundos. O JET foi a máquina que chegou mais próximo do Q igual a 1. O JET chegou a Q igual a 0,67. Tá? Então, ele foi a máquina que mais produziu potência em termos da potência utilizada para manter o plasma aquecido. O ITER, como eu já mencionei, ele está sendo construído através de um consórcio de países que inclui a União Europeia, Índia, todos os países da União Europeia, incluindo a Suíça. Tá? A Suíça ela não faz parte da União Europeia oficialmente, mas ela faz parte do Tratado de Schengen, né? Então, é a União Europeia, incluindo Suíça, Índia, Japão, China, Rússia, Coreia do Sul e Estados Unidos. Então, esses países se uniram para construir uma máquina que consiga demonstrar viabilidade científica, tecnológica e, possivelmente, a viabilidade econômica desse processo de geração de energia. O que no ITER vai chegar a 10, ele vai ter uma corrente de 15 milhões de amperes também, o equivalente a 500 raios circulando aqui, campo magnético de 12 Tesla, e a duração do pulso lá vai ser de 1000 segundos. Tá? Essa vai ser a duração de um pulso. Então, fica a pergunta para vocês, né, para que a gente possa discutir um pouco mais na mesa redonda, né? Se essas máquinas operam por um tempo limitado, como é que elas vão ser usadas para sustentar o consumo de potência de uma cidade que não para de consumir potência? Né? Então, essa é uma questão que a gente pode discutir mais para frente. Tá? A construção do ITER vai terminar em 2025. Aqui você tem uma ideia do tamanho apenas dessa parte aqui, ó, em escala real, para você ter ideia. Eu sempre faço uma brincadeira que
para que a máquina pareça maior e impressionar mais o público, eles colocaram um francês aqui. É uma brincadeira que o pessoal faz para dizer que os franceses são de baixa estatura. Na USP, nós estudamos os processos relacionados à física de plasmas aplicados à fusão termonuclear no laboratório de física de plasmas, que é esse laboratório aqui. Esse prédio é o prédio onde se encontra o TCABR. Ele é fácil de ser localizado porque ele fica em frente a esse prédio do Instituto, onde temos o símbolo do Instituto. Tá? Uma vista aérea, vocês podem ver, esse aqui é o prédio do tokamak. Normalmente, nos cursos de verão e inverno, esses cursos são dados nesse prédio aqui, tá? Então vocês estariam ali do lado se não fosse a pandemia. Infelizmente, nesse ano tivemos que fazer o evento puramente online, mas aqueles que tiverem interesse de visitar o laboratório do tokamak, assim que as atividades retornarem, podem ficar livres para me escrever e agendar uma visita assim que as atividades retornarem, é claro. Bom, esse é o nosso tokamak. Ele foi construído na Suíça e depois trazido para o Brasil. O nome dele é um acrônimo em francês. O francês é uma das 4 línguas oficiais da Suíça. Ele é o Tokamak à chauffage alphes-vent brésilien. Significa um tokamak a aquecimento Alphen, e o brasileiro foi adicionado posteriormente. Tá? É um tokamak que foi projetado para estudar o aquecimento do plasma via as famosas ondas de Alphen. Alphen ganhou o prêmio Nobel pela descoberta das ondas de Alphen. O nosso tokamak ele tem um raio maior de 62 centímetros, um raio menor de 18 centímetros. Nós chegamos à corrente de plasma de 100 kA, campo toroidal de 1,1 Tesla, e as nossas descargas duram aproximadamente 100 milissegundos. Tá? 100 milissegundos parece pouco, né? Parece não, é muito pouco para uma planta de potência. Porém, 100 milissegundos ainda é uma eternidade quando se quer estudar fenômenos de plasma. Os fenômenos em plasma, eles acontecem em dezenas de microsegundos. Então, 100 milissegundos, para alguns processos, é uma eternidade, é muito mais do que suficiente. E na USP hoje nós temos várias linhas de pesquisa, né, indo de turbulência e fenômenos de transporte, a regimes de confinamento melhorado, acoplamento entre diferentes instabilidades magneto-hidrodinâmicas, a rotação intrínseca de plasmas. Por exemplo, os plasmas na nossa máquina, eles giram a 30 quilômetros por segundo. Isso é aproximadamente 3 vezes mais rápido do que a velocidade de escape do planeta Terra. Então, para que um foguete consiga escapar da nossa gravidade, ele precisa de 1/3 dessa velocidade. O nosso plasma gira 3 vezes mais rápido. Então, lá dentro da máquina, nós temos lá um tufão, na verdade, de plasma girando lá dentro. Por isso, ele precisa ser isolado das paredes e ser muito bem controlado. Existe um upgrade da nossa máquina, né? Essa máquina, então, ela está sofrendo um upgrade, onde nós vamos inserir um conjunto enorme de bobinas dentro da máquina. Mais especificamente, essas 3 bobinas aqui. Essa imagem nada mais é do que um corte desse modelo 3D da máquina. Essas 3 bobinas aqui podem ser vistas aqui grudadas nesse cilindro amarelo, né? 1, 2, 3, lá dentro. Temos ainda essa bobina externa aqui, que seria essa azul, e essas 2 inclinadas, que são essas 2 verdes. Tá? A nossa máquina ela possui um número significativamente alto, ou relativamente alto, de bobinas de campo poloidal, que servem para moldar o formato do plasma. Isso significa que nós temos uma flexibilidade grande em termos de controle de posição do plasma, para não deixar ele bater nas paredes, e também na forma do plasma. Hoje, o MAST, que é um tokamak esférico, né, a gente pode discutir na mesa redonda o que vem a ser um tokamak esférico, né? O MAST está localizado na Inglaterra, e ele é a máquina que possui mais bobinas internas
dentro da câmara de vácuo. Ele possui 6 bobinas na parte superior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui escondida 2, e 12 na parte inferior, que estão aqui embaixo. Essa é uma visão do modelo, e essa aqui é uma visão real. Após o upgrade, a nossa máquina ela não vai ter um total deles de 18 bobinas, né? 12 mais 6. A nossa máquina, depois do upgrade, ela vai ter 18 bobinas apenas em um único array desses aqui. Nós vamos ter 6 conjuntos de 18 bobinas. Então, em vez de termos 18 bobinas, teremos 108 bobinas dentro da câmara de vácuo. Será um salto gigantesco em termos de condições que conseguimos atingir com esse novo número gigantesco de bobinas lá dentro. Teremos então 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de bobinas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada um desses sistemas tendo 18 bobinas distribuídas ao longo do toroide. O tokamak ETE, ele é um tokamak um pouco menor, ele tem 30 centímetros de raio maior, 20 centímetros de raio menor, ele chega a uma corrente de 440 kA, 4 vezes mais ao que a gente consegue no TCA-BR. O campo deles é um pouco menor que o nosso, é de 0,8 Tesla, e a descarga também é menor, mas como eu falei, 20 milissegundos, dependendo do fenômeno que se quer estudar, já é uma eternidade. Tá? Tanto o TCA-BR quanto o ETE estão sofrendo um upgrade, e uma delas vai ser levada para o futuro laboratório de fusão nuclear, que está sendo implantado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, no município de Peró, São Paulo. Então, esse futuro laboratório de fusão nuclear, o LFN, ele irá concentrar e coordenar os estudos em fusão termonuclear no país. Está sendo desenvolvido um programa nacional de fusão nuclear, onde parte desse programa nacional é a implantação desse futuro laboratório nacional. E é claro, nós vamos precisar de recursos humanos para conseguir preencher as vagas de pesquisadores que vão ser necessários para o desenvolvimento da fusão no país. Infelizmente, hoje no país, temos, não só no Brasil, mas no mundo, existe um déficit muito grande de pesquisadores nessa área. Então, inclusive, será um desafio conseguir segurar pesquisadores com relação a ofertas de laboratórios internacionais. Hoje nós temos 5 brasileiros trabalhando fora do país, com salários altíssimos. Eu era eu acabei decidindo voltar para o Brasil por motivos pessoais, e hoje eu trabalho para desenvolver a fusão no meu país. Tá? E trabalho junto com meus pares no desenvolvimento desse programa nacional, da implantação desse LFN, que a comunidade de fusão já vem sonhado com esse laboratório já há décadas, eu posso dizer. Bom, como resumo, nós vimos que não dá para pegar o que existe hoje de recurso natural, de fonte de energia, e simplesmente multiplicar, ou seja, multiplicar termoelétricas que queimam carvão. Temos que buscar novas fontes de energia para sustentar o nosso desenvolvimento e crescimento populacional. E é nesse cenário que a fusão termonuclear se encaixa, já que ela é vista como uma fonte de energia virtualmente inesgotável. Dentre os vários tipos de confinamento magnético de plasmas termonucleares, o conceito tokamak, ele é o mais desenvolvido, tá? Existem outros, existe o Stellarator, por exemplo, existem configurações de campo reverso, existem empresas privadas nos Estados Unidos que estão apostando na fusão, por exemplo, Google está colocando muito dinheiro nessas empresas. Quem desenvolveu o primeiro protótipo de fusão nuclear, de planta de potência, a empresa que conseguir fazer isso vai ser
vai ser uma mudança completa nos rumos da economia global, né? Uma vez que conseguirmos reproduzir isso aqui no planeta, ou seja, dominar o processo de produção de energia via fusão termonuclear. Eu sempre digo que quando o mercado privado, né, quando o mercado, as indústrias, né, o mercado, o capital, né, privado começa a investir em alguma questão científica, é porque já estão vislumbrando um retorno. Ou seja, é muito, muito provável que dentro de entre 10, 15, no pior cenário, em 20 anos, já tenhamos plantas plantas de potência baseada na fusão nuclear. Eu costumo falar que 10 anos parece muito, né? Mas eu tenho uma filha de 4 anos. Daqui 10 anos ela não vai estar nem na faculdade, né? Então, não se espantem com esse prazo. Esse prazo é pouco. 10 anos nada mais é do que 2 gerações de doutorandos, né? Experimentos no ITER, eles irão demonstrar a viabilidade científica e tecnológica da geração de energia elétrica através da fusão nuclear, e eu acrescentaria aqui também a viabilidade econômica, né? Porque é importante saber se a energia que vai ser gerada, qual o custo dessa energia, né? E no Brasil, como eu mencionei, o upgrade dos tokamaks TCA-BR e ETE, eles permitirão um avanço significativo em alguns assuntos ainda em aberto na física de plasmas de tokamaks, além de permitir a formação de pesquisadores de alto nível que eventualmente se tornarão a equipe do LFN, né? Então essa é uma área, eu diria, bastante promissora, não só no país, como também no mundo. Para aqueles que estão na graduação ainda, como eu falei, né, vocês terminando a graduação, vocês teriam aí pelo menos 2 anos de mestrado, mais 4 a 5 de doutorado, isso já dá quase uma década, né? Então, há muito tempo ainda para conseguir captar pessoas como vocês, que estão na graduação, para desenvolver a sua formação para que vocês se tornem pesquisadores de alto nível e disputados no cenário internacional, seja para ir para um desses laboratórios internacionais que eu mencionei, seja para ir para o LFN, pois vamos precisar muito dessa mão de obra qualificada. E para aqueles que querem iniciar o estudo da física de plasmas, eu sempre recomendo esses 2 livros. Um é o Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, do professor Shen, tá? Tá aqui a capa do livro, e o livro Fundamentals of Plasma Physics, do professor Bittencourt, que era um pesquisador de altíssimo nível do INPE, é um professor brasileiro. Esse livro, inclusive, é utilizado lá fora, em outros países, em cursos de física de plasma. Eu, particularmente, utilizei o livro dele na Suíça, quando eu fiz meu doutorado. Esse livro, ele te dá uma visão mais física dos processos envolvidos, sem se preocupar tanto com o formalismo matemático, enquanto que o professor Bittencourt, ele focou muito mais no rigor matemático das equações associadas, as equações que governam os fenômenos de plasma. Então eu diria que esses 2 livros se complementam. Não adianta nada você saber fazer toda aquela matemática pesada se você não entende fisicamente o que está acontecendo, né? Então esse livro aqui, ele é fundamental, professor Francis Shen, para te dar, eu diria, como a gente fala o nhame-nhame, né? O gostoso da física, é quando você aprende o que está acontecendo de verdade, não se apega simplesmente às fórmulas, tá? Esse é geralmente o livro que eu uso no curso de graduação, e esse é o livro que eu geralmente uso no curso de pós-graduação. Aqueles que tiverem interesse, né, esse período eu estou dando o curso de graduação em física de plasmas. Se vocês buscarem no site do IFUSP, o site de graduação, todo o material está disponível lá, inclusive as aulas online gravadas, onde eu sigo esse livro. E tem também o curso de pós-graduação, só que ele é bem mais pesado, tá? É um curso, inclusive, em inglês. E
porém eu utilizo muitos outros livros, tá? E a matemática é bem mais pesada. Então eu sugiro que aqueles que tiverem interesse comecem primeiro com o livro do Shen, tá? E a hora que surgir uma dúvida um pouco mais matemática, apelem para o professor Bittencourt. Mas como eu falei, é um livro um pouco mais pesado em termos matemáticos. Tá bom, pessoal? Foi um prazer. Então, espero vocês na mesa redonda para que a gente consiga, então, sanar algumas dúvidas que ficaram e poder discutir um pouco melhor, né? Algo que eu não falei, por exemplo, existem desafios tecnológicos altíssimos. Por exemplo, plasma, aqui gerado no ITER, ele vai ser mais quente do que o núcleo do Sol. Então você vai ter aqui o ponto mais quente do nosso sistema solar a poucos metros de bobinas supercondutoras que vão estar operando a 4 Kelvin, que seria a temperaturas muito próximas do zero absoluto. Então você tem dificuldades enormes em termos de estresse térmico. Como é que você mantém um plasma a 116 milhões de Kelvin próximo de uma estrutura que está a 4 Kelvin? Existem desafios tecnológicos muito grandes que a gente pode debater nessa mesa redonda. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos e eu vou ficando por aqui.